Olá, está no ar pela TV Sudoeste, canal 31 e pelo site tvsudoeste.com, programa Direito na TV. Lembrando que você pode assistir os nossos programas também a qualquer hora, a qualquer momento, na sua casa, pelo seu computador, pelo seu laptop, através da nossa fanpage Direito na TV. Tá certo? Nosso programa é apresentado sempre às quartas-feiras, às 20 para as 10 da noite, com a nossa reprise no sábado, às 11 horas da manhã. Tá bem? Bem, com relação ao nosso estágio da política, em que se cogita várias hipóteses no cenário político, muitos telespectadores têm mandado e-mails e telefonado aqui para a TV, perguntando o que é o impeachment, como funciona o processo de impeachment, quem pode entrar com esse processo. A OAB agora entrou com um pedido na segunda-feira, é a OAB que pode entrar, quem que processa, como que funciona tudo isso. Tá certo? Então eu vou falar um pouco sobre essa questão do impeachment. Porém, antes eu preciso explicar um pouco sobre como funciona a repartição dos poderes no Brasil. Certo? O nosso Estado Democrático de Direito ele segue algumas normas. Essas normas estão enraizadas na Constituição Federal de 1988, onde foi implantado esse sistema que temos hoje. Então eu vou explicar um pouco sobre essa questão dos poderes, essa repartição dos poderes. Bem, nós vivemos no Estado Democrático de Direito em que existe três poderes. São três os poderes existentes no Brasil. É o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo, ele é representado pelos chefes de Estado, no caso o Presidente da República, o Governador de Estado e também o Prefeito. Certo? Esses são os chefes do Poder Executivo. E compõem, juntamente com o Poder Executivo, os ministros, no caso na esfera federal, como o Presidente da República, e na esfera estadual e municipal, os secretários. Então, o secretário de Esporte, secretário de Educação, secretário da Saúde, compõem aí o Poder Executivo, fazem parte do Poder Executivo, certo? E o chefe é o prefeito, o governador e o presidente. O Poder Legislativo é composto pelas câmaras, no caso, a Câmara dos Vereadores, no caso do município, e dos deputados estadual e federal. Certo? Essas são as duas câmaras que compõem o Poder Legislativo no Brasil. E o Poder Judiciário é composto pelos juízes, pelos desembargadores e pelos ministros. Os juízes são os representantes do Poder Judiciário na esfera estadual, na chamada primeira instância, que são os juízes, aí tem o juiz estadual, tem o juiz federal, tem os juízes da vara do trabalho, juízes especiais, mas esses são os juízes chamados juízes de primeiro grau. O juiz de segundo grau, que são os que compõem o o Tribunal de Justiça, no caso, são os desembargadores. Então, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem os desembargadores, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. E os ministros que compõem os superiores tribunais ou as altas cortes. No caso, a nossa Suprema Corte é o STF, o Supremo Tribunal Federal, e temos também o Superior Tribunal de Justiça. Ambos, quem compõe são ministros, são chamados ministros, são os juízes de carreira. Eles foram juízes de primeiro grau, subiram para juízes de segundo grau, que são os desembargadores, e cresceram e chegaram aí, por indicação do Presidente da República, a ministros ou do STJ ou do STF. Então, esses são assim que se compõe basicamente a nossa justiça. E os três poderes, em conjunto, são os poderes que dão garantias ao cidadão. Então, são as grandes instituições. Tá certo? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil representa a classe dos advogados e atua diretamente na justiça, assim como os advogados e os demais serventuários da justiça, os escrivães, os oficiais de justiça. Então, compõem a justiça e são os chamados, integram aí a justiça no Brasil e são os operadores do direito. Nós chamamos de operadores do direito. Então, é assim que se compõe
a justiça e os poderes no Brasil. Bem, no caso do impeachment, certo? Como que funciona essa questão dos poderes? É o poder executivo, é o legislativo, é o judiciário? E por que existe interferência de um poder no outro? Os três poderes são independentes. O poder executivo trabalha com independência, assim como o legislativo e o judiciário. Porém, um poder tem o dever de fiscalizar o trabalho do outro. Então, os vereadores têm o dever de fiscalizar o trabalho do prefeito, assim como o prefeito fiscalizar o trabalho dos vereadores. E o poder judiciário é onde, no final das contas, se deságua todas as contendas, os problemas que existem, né? Você, aí de casa, tem a garantia de sair de manhã para trabalhar porque existe um poder judiciário que lhe garante o direito a isso. Você entra numa loja para fazer uma compra ou você monta uma loja para vender produtos porque sabe que existe uma legislação forte que vai te amparar e que, caso aconteça algum problema, você vai buscar guarida na justiça. Você que é trabalhador rural, vai de manhã para o trabalho sabendo que o empregador vai pagar os seus direitos. Se não pagar, você pode procurar a justiça. Mesma coisa o empregador sabe que ele pode colocar um funcionário para morar na fazenda dele, para tomar conta do que é dele, tendo o contrato, tendo a documentação toda, tudo certo, tudo em dia, não vai ter problema algum. Caso haja algum problema, tem a justiça para poder ampará-lo e dar a guarida necessária para que ele consiga exercer o seu direito. Tá certo? Então, a partir do momento em que existe uma sociedade, existe o direito. E a partir do momento em que existe uma sociedade, existe um direito, existem algumas instituições que dão resguardo e dão respaldo para que essa justiça e essa lei seja cumprida. Tá certo? Vem aí o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Não saia daí, porque você tem direito.